Bom dia, meus irmãos. Eu queria trazer o devocional hoje com o tema de não limite as oportunidades do seu futuro ao nível das suas inseguranças. E o texto que eu queria meditar com vocês está em 2 Reis, capítulo 19, que fala sobre a ameaça de Jezabel ao profeta Elias. Então, o profeta Elias, que teve uma história grandiosa com Deus, onde enfrentou profetas de Baal, orou e o fogo do céu desceu, orou e a chuva parou, orou, a chuva voltou e voltou a chover na terra, e outros milagres que ele fez, e de repente ele recebe uma ameaça de uma pessoa, de uma mulher chamada Jezabel, e ele começa a fugir. Como se toda a história que ele teve com Deus, como se tudo que Deus fez através dele, com ele, não servisse de nada, e uma ameaça de uma mulher o tornou tão inseguro a tudo que o fez desistir e fugir. E o interessante desse capítulo que a gente pode aprender é que durante essa fuga, vocês podem ler o capítulo todo, o profeta Elias começa a falar frases repetidas para ele, para Deus, talvez tentando se convencer de alguma história. E ele começa a falar: eu sou um dos últimos que manteve a sua palavra, Senhor. E aí vem a palavra do Senhor de novo, e ele começa a repetir a mesma frase, como se ele fosse tentando se convencer e convencer a Deus do porquê que ele estava fugindo e porquê que ele estava certo de fugir. Existem situações na nossa vida que isso também acontece, em que nós temos planos, Deus tem projetos, e do nada, uma Jezabel, uma ameaça, um medo, um sentimento, a gente deixa crescer dentro da gente, e parece que toda a história que a gente criou com Deus, que a gente teve com Deus, não serviu de mais nada, e agora só nos resta fugir e entrar numa caverna e falar que não vai dar certo, que a gente não tem mais capacidade, que a gente tá cansado. Mas o alerta de hoje, a palavra de hoje é: sai da caverna, sai desse medo, não foi para isso que Deus te chamou, não foi para essas inseguranças que vão controlar a sua vida. Às vezes a gente fica pensando, que mas olha só, você tá falando isso, mas você não entende o que eu passei, você não entende o que eu tô passando. E queria compartilhar com vocês uma palavra que eu escutei, acho que foi ontem, onde o pastor falava assim: é muito fácil vocês acreditarem se eu chegar para você e começar a contar que eu tô passando por luta, que a minha vida é muito difícil, todo mundo vai acreditar. Mas às vezes a gente tem dificuldade de provar que é uma pessoa muito abençoada. E ele trouxe um raciocínio que pode mudar, assim, completamente a nossa perspectiva, né? Então, começa a pensar em algo que você tem hoje, uma pessoa muito querida, talvez a sua esposa, seu filho, né? A sua mãe, seus pais. E aí você vai para: e se o meu filho morresse hoje? O que eu faria para tê-lo de volta? Então, você tentaria pagar, você daria tudo, certo? Você tentaria de tudo que pudesse. Você entregaria tudo na sua vida. Mas seu filho está aqui hoje. A pessoa mais importante que você tanto queria está aqui. O que isso significa? Significa que você é a pessoa mais abençoada. Porque se você daria tudo para ter seu filho de volta, seu filho está aqui, é porque você já tem tudo. Então, às vezes a gente fica muito conectado na falta, né? A gente fica muito conectado no que a gente não tem e esquece do que a gente já tem. Então, o texto que esse pastor trouxe foi ali de Jesus, né, que estava cozinhando, estava fazendo um peixe ali na beira da praia. Só que os discípulos não reconheceram. Então, você não ter a consciência de que Jesus está contigo nas situações, não diminui a existência, a verdade que Ele está com você.
é simplesmente uma falta de perspectiva e de consciência da presença e do agir de Deus nas nossas vidas. Então eu só queria orar com os irmãos para que não venhamos cair nas inseguranças das ameaças de Jezabel. Não venhamos retroceder, não venhamos achar que a nossa vida não vai dar certo e que tudo que Deus fez até agora, como se por um passe de mágica a gente esquecesse. Deus, em nome de Jesus, que todas as fortalezas mentais que foram construídas através de ameaças do espírito de Jezabel sejam caídas por terra agora, e que os meus irmãos venham sair, Senhor, dessa área da vida que ele fugiu para dentro de uma caverna, onde ele perdeu a consciência da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, mas que agora nós trazemos luz, e quando a luz chega, as trevas têm que sair. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês.